Olá, que bom ter a sua companhia aqui no Juris 360 Lab para mais uma análise. Olá, sempre um prazer. Hoje a gente vai mergulhar no informativo de jurisprudência número 796 do STJ, Superior Tribunal de Justiça. As decisões são de 28 de novembro de 2023. Exato. E a ideia é a gente destrinchar os pontos principais, né? Ver o que realmente importa nesse julgado. Isso. Este aqui é o nosso primeiro bloco sobre esse informativo, tá? E a gente separou 4 temas para começar. Vamos lá. Primeiro, o tema repetitivo 1206, depois o recurso especial 1.803.530, lá de Pernambuco. Certo. O terceiro é um agravo interno nos embargos de divergência 1.393.699 do Paraná. Uhum. E para fechar o bloco, o ARESP, né, agravo em recurso especial 2.397.514 de São Paulo. Prontos para começar essa exploração? Com certeza. Vamos começar então pelo tema repetitivo 1206. Esse veio da terceira sessão, matéria de processo penal. Certo, processo penal. E qual foi a grande questão aí? Olha, a tese que ficou definida, né, é que assim, a falta da assinatura do perito no laudo toxicológico definitivo, sozinha, ela é só uma irregularidade. Só uma irregularidade? Mesmo no laudo definitivo. Exato. Não chega a anular a prova, sabe? Mas tem uma condição. Outros elementos precisam confirmar que o laudo é autêntico. Que tipo de elementos? Tipo, o perito tem que estar claramente identificado, né? E o laudo tem que constatar de fato a substância proibida. Se isso está ok, a falta da assinatura passa a ser um problema menor. Entendi, mas assim, a assinatura não é um requisito formal básico? O que levou o STJ a relativizar isso ainda mais em caso de tráfico? É uma boa pergunta. O ponto-chave foi a distinção que o tribunal fez. Uma coisa é o laudo de constatação provisório, outra é o definitivo. Uhum. A regra geral que já vinha lá do ESP 1544057 é que precisa do laudo definitivo para comprovar a materialidade do crime. Isso continua valendo. Tá. Só que o STJ já tinha admitido exceções, né? Por exemplo, um laudo provisório, se fosse feito por perito oficial e tivesse um grau de certeza igual ao definitivo, poderia até suprir o definitivo em alguns casos. Ah, entendi a lógica. Exato. Aí eles usaram uma analogia. Se até o provisório pode ter essa força em certas situações, a falta de uma formalidade, como a assinatura, no laudo definitivo, bom, desde que o perito seja conhecido e o resultado positivo, né? Isso seria uma irregularidade que dá para corrigir, não uma nulidade absoluta. O artigo 159 do CPP entrou nessa ponderação. Faz sentido, né? O foco acaba indo mais para o conteúdo e para a confiabilidade, desde que tenha essas garantias, né? A identificação do perito, o resultado claro. Isso deve mudar a forma como se analisa a prova em muitos processos de tráfico. Sem dúvida. Muda o critério para variar nulidades em laudos. Bom, vamos para o segundo caso. O RESP 1803530-P. Esse foi julgado pela primeira sessão. Certo. E a área? Aqui a gente entra em direito previdenciário e processual civil. O assunto é o BPC-LOAS, o benefício de prestação continuada. Ah, o BPC, esse tema é sempre sensível, principalmente a questão dos prazos, né? Muita gente deve ter dúvida se perde o direito se demorar para pedir ou para contestar uma negativa, o que o STJ disse. Então, a decisão foi bem impactante. Ficou definido que o direito de pedir a concessão do BPC, ou mesmo a revisão dele, não prescreve. O direito em si, o chamado fundo de direito, não acaba com o tempo. Não prescreve. Então a pessoa pode pedir a qualquer momento. O direito de pedir, sim. O que prescreve, aí sim, são as parcelas financeiras. Só dá para cobrar os valores dos últimos 5 anos antes de entrar com a ação, sabe? Entendi. O direito ao benefício continua lá, mas o dinheiro atrasado tem esse limite de 5 anos. Exatamente. O STJ considerou o BPC um direito fundamental. Está lá na Lei 8.742/93. E aí seguiu a linha do STF, que já tinha decidido no RE 626.489 que direitos fundamentais a benefícios não prescrevem. E a comparação com os benefícios do INSS, tipo aposentadoria? Boa comparação. Para esses benefícios previdenciários comuns, existe aquele prazo decadencial de 10 anos para pedir revisão, né? Está no artigo 103 da Lei 8.213/91. O STJ achou que não faria sentido aplicar um regime mais rigoroso para o BPC, que é um benefício assistencial essencial, aplicando prescrição do fundo de direito,
quando os previdenciários têm um regime, digamos, mais brando, com decadência. Realmente parece mais coerente. E protege uma população muito vulnerável, né? Que às vezes tem dificuldade de acessar a justiça rápido. Ótimo ponto. Vamos pro terceiro? Vamos lá. É o aginte nos ERSP 1393-699-PR. Esse é da segunda seção e a área é Direito Civil. Direito Civil. E o tema? Responsabilidade civil da Igreja Católica por ato ilícito, especificamente um crime cometido por um padre. Nossa, tema delicado. E qual foi a conclusão? A igreja responde? Sim, a tese é que a Igreja pode ter responsabilidade objetiva, mas, atenção, tem condições. Quais? Precisa ficar provado que o padre teve culpa ou dolo, né? E o ato ilícito tem que ter sido cometido usando o prestígio, a confiança que vem da própria função de padre. A relação tem que ser direta com o exercício da função sacerdotal ou pelo menos facilitada por ela. Entendi. Responsabilidade objetiva da instituição, mas depende da culpa do padre e dessa conexão com a função. Mas como funciona essa ligação? É tipo uma relação de emprego? Como o STJ viu esse vínculo, o tal vínculo de preposição? Então, o STJ entendeu que a relação padre-igreja é bem particular. Não é um emprego comum. É vista como vitalícia, permanente. O argumento é que o padre sempre carrega a autoridade moral, o prestígio da instituição. Mesmo fora do ambiente da igreja, digamos assim? Sim, essa foi a ideia. Se o ato ilícito se aproveitou dessa confiança, dessa autoridade que a função dá, aí se configura essa preposição permanente. E isso traz a responsabilidade objetiva para a igreja, pelo risco da própria atividade eclesiástica, mas reforçando, sempre dependendo de comprovar a culpa do padre no ato. Uma discussão bem complexa mesmo sobre até onde vai a responsabilidade de uma instituição, né? Principalmente fora do mundo empresarial. Interessante. E para a gente fechar este bloco? Para fechar, temos o AESP 2397514SP, segunda turma, Direito Administrativo. Administrativo. E a questão? Uma questão bem prática de concurso público. Cálculo de vagas reservadas para pessoas com deficiências, PCD. O problema é quando a porcentagem da reserva dá um número quebrado, uma fração. Isso acontece muito. 5% de poucas vagas sempre dá número quebrado. Como faz? Arredonda para baixo, para cima? A decisão do STJ foi clara. Tem que arredondar para o número inteiro logo acima. Sempre para cima. Sempre para cima. Mesmo que a fração seja pequena, tipo 0,1. Pela tese firmada, sim. No caso concreto que eles julgaram, era um concurso para cadastro de reserva. A reserva para PCD era de 5%. Aí chamaram 12 pessoas da ampla concorrência. Certo. E 5% de 12 dá Dá 0,6. 0,6. E aí, Aí o STJ disse: arredonda para 1. Uma vaga inteira tem que ser destinada ao primeiro PCD aprovado. E isso vale mesmo sendo o cadastro de reserva a partir do momento que começam a nomear gente da ampla concorrência. entendi. Então a regra busca dar a máxima efetividade para a reserva legal, né? É um critério objetivo para a administração não ter dúvida na hora de nomear e uma garantia importante para os candidatos PCD. Exatamente. Com isso, a gente cobriu os 4 julgados que tínhamos selecionado para este primeiro bloco do Informativo 796. Perfeito, foi uma passada bem completa, hein? Vimos processo penal, previdenciário, civil e administrativo, temas bem variados. Pode ser bastante coisa relevante. Com certeza. Mas ainda tem mais decisões importantes nesse informativo para a gente analisar. Então, fica o convite para continuar com a gente. Nos veremos no próximo bloco. Até lá. E fica aqui uma reflexão, né? Pensando no caso do laudo toxicológico, até que ponto a forma, a assinatura, deve ceder espaço para buscar a verdade, a justiça material? Uma pergunta que, no fundo, está presente em várias dessas discussões que a gente teve hoje. Até a próxima! Olá, estamos de volta para o nosso bloco final aqui do Informativo 796 do STJ. Isso aí, vamos fechar essa análise com mais 4 julgados bem interessantes. Exato. Então, para começar, temos o RSP 2019-136, lá do Rio Grande do Sul. O tema é Direito Civil e também Direito do Consumidor. E a discussão é quente, né? Se a operadora de plano de saúde pode recusar a contratação para alguém só porque a pessoa está com um nome negativado? Pois é, uma situação delicada, né? De um lado, a empresa querendo se proteger, do outro, o acesso à saúde. Como fica? Exatamente essa tensão.
liberdade de contratar versus um direito fundamental. E o STJ, o que decidiu? Qual foi o destaque aí? Então, o STJ foi bem direto. A simples negativação sozinha não justifica essa recusa. Não pode. Ah, interessante. E por quê? Quais foram os fundamentos? Bem, primeiro, a saúde é vista como um bem essencial, né? Tem um peso muito grande. E essa recusa seria, tipo assim, uma afronta à dignidade da pessoa. Entendi. E em relação ao Código de Defesa do Consumidor? Também, viola o CDC, que proíbe práticas abusivas, como exigir vantagem excessiva, sabe? O tribunal fez uma distinção importante. Qual? Entre comprar algo e pagar na hora e um serviço como plano de saúde, que é para uso futuro, eventual. Negar de cara por um risco de inadimplência lá na frente seria desproporcional, entende? Faz todo sentido. E mencionaram também a função social do contrato. Boa-fé. Aqueles princípios do Código Civil, né? Isso mesmo, a análise tem que ser mais ampla, considerar a importância do serviço, não só a foto do momento da contratação. Perfeito. Bom, mudando de assunto, mas ainda no cível, vamos para o RESP 1942097, de Mato Grosso. Usufruto simultâneo. O que acontece quando um morre? Aqui, a situação é o usufruto dado para mais de uma pessoa ao mesmo tempo, intervivos. A complicação surge quando um dos usufrutuários falece e não existe aquela cláusula de direito de acrescer. Que passaria a parte dele por sobrevivente? Certo? Exato. Sem essa cláusula, a dúvida que chegou no STJ foi: o usufrutuário que ficou vivo tem que prestar contas no inventário do falecido? Sobre a parte que era dele? E aí? Precisa ou não? A quarta turma disse que não tem esse dever de prestar contas. E por quê? Qual a lógica? A lógica é que se aplica a regra do usufruto do Código Civil, artigos 1390 e em diante. Não é regra de sucessão, como aquela do legado lá no artigo 1946. Ah, entendi. É regime diferente. Então, sem cláusula de acrescer, o que acontece com a parte do que morreu? Ela não vai para o usufrutuário que sobreviveu, nem para os herdeiros de quem morreu. Ela simplesmente se extingue e a propriedade plena daquela parte volta para o nu proprietário. O dono original do bem, né? Isso. O cancelamento do registro no cartório depois é só para declarar o que já aconteceu com a morte, não cria o direito. Entendido. Bem específico isso do usufruto. Agora vamos para execução penal. Agrave de recurso especial 20716-164, do Paraná. Pandemia de Covid-19 e regime aberto. Sim, aqui a questão era bem prática. O sujeito estava em regime aberto, tinha que assinar em juízo, mas os fóruns fecharam por causa da pandemia. Aí ele não pôde comparecer. Exato. E a defesa queria que esse tempo em que ele não foi porque não tinha como, contasse como pena cumprida. Um cumprimento ficto, né? Imagino. Mas o STJ concordou com essa ideia de cumprimento ficto? Não concordou. A quinta turma foi clara. Esse período de não comparecimento forçado pela pandemia não pode ser computado como pena efetivamente cumprida. E a razão principal? Falta de previsão legal para isso. Simples assim. E também porque a pena tem finalidades, né? Retribuição, ressocialização, que exigem o cumprimento real. Entendi. Mencionaram algum precedente e algo mais? Sim, citaram um AGRG no HC 644.942 e reforçaram que aceitar isso seria como o juiz da execução alterando a sentença condenatória que já transitou em julgado, sabe? Violaria a coisa julgada porque mudaria a pena sem base legal. Mesmo sendo força maior, né? A pandemia... Mesmo assim, a regra é o cumprimento efetivo. Ok. Para fechar nossa informativa, o HC 625-274, de São Paulo, processo penal. Fiscalização de bagagem em ônibus pela PRF. Uma situação bem comum nas estradas, né? A PRF parando o ônibus para fiscalizar. A discussão aqui foi sobre a natureza dessa inspeção nas bagagens. É busca pessoal, que aí precisaria de fundada suspeita contra a pessoa, segundo o CPP, artigo 244. Ou seria outra coisa, uma inspeção de segurança mais administrativa. Essa era a questão central. E qual foi a conclusão da sexta turma? O STJ classificou como uma inspeção de segurança, de natureza administrativa. E por isso entendeu que não precisa daquela fundada suspeita individual e prévia. Ah, então não é a busca pessoal do CPP nesse caso. Não nesse contexto de fiscalização rotineira em transporte coletivo.
Eles diferenciaram isso da busca pessoal tratada naquele outro caso famoso, o RHC 158.580. São situações distintas. E qual o fundamento para ser administrativa? A ideia é que é uma medida para garantir a segurança coletiva, sabe? Dentro do poder de polícia administrativa do Estado. Algo parecido com o que acontece em aeroporto, onde todo mundo passa pela inspeção de bagagem. Entendi. Segurança geral. Exato. No caso concreto, os policiais até observaram o comportamento do passageiro e tal, mas a legalidade da inspeção da mala em si não dependeu disso, mas sim dessa natureza administrativa da fiscalização. Bem claro. Com isso, então, a gente encerra a análise do informativo 796 do STJ. Vimos de tudo um pouco, né? Consumidor, civil, penal, processo penal. Mostra bem a variedade de temas que chegam lá. Com certeza. Bom, esperamos que essa nossa conversa tenha sido útil e esclarecedora para quem nos ouve. Sim. E fica o convite. Se inscrevam aqui no canal Juris 360 Lab, deixem o like se curtiram o conteúdo, que isso ajuda bastante a gente. É isso aí. Muito obrigado pela companhia em mais essa análise aqui pelo Juris 360 Lab. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Até mais.